Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 14 de novembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Muito obrigado. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Alessi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui dois ofícios do excelentíssimo senhor governador. São Paulo, 13 de novembro de 2019. Senhor presidente, tenho a honra de comunicar a essa augusta Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, que estarei ausente do país no período de 14 a 17 de novembro de 2019, em viagem aos Estados Unidos da América, de caráter particular. Informo ainda a Vossa Excelência que, durante meu afastamento, assumirá a governança do Estado o vice-governador doutor Rodrigo Garcia. Na oportunidade, reitero meus protestos de consideração e apreço. João Dória, governador do Estado. O segundo ofício. Senhor presidente, tenho a honra de comunicar a essa augusta Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, que estarei ausente do país no período de 20 a 25 de novembro de 2019, em viagem aos Estados Unidos da América, para cumprimento de agenda oficial. Informo ainda a Vossa Excelência que, durante meu afastamento, assumirá a governança do Estado o vice-governador doutor Rodrigo Garcia. Na oportunidade, reitero meus protestos de consideração e apreço. João Dória, governador do Estado. Está lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos, portanto, para o pequeno expediente. Primeiro deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Enio Lula Tato, deputado Rodrigo Moraes, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Além da Rede Alesp, você acompanha também essa sessão ordinária através da internet, no al.sp.gov.br e também no YouTube. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi. Senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, nós estamos mais uma vez perplexos com um novo ataque do governo federal à educação. São vários os ataques, mas esse daqui, senhor presidente, deputado Telhada, deputada Alessi Brandão, esse aqui é demais. Vejam só os senhores. PEC de Bolsonaro e Guedes desobriga poder público de construir escolas. Matéria hoje, não só da Folha de São Paulo, mas de vários sites, de vários jornais. Ou seja, o governo federal, o governo Bolsonaro, através do seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, está apresentando uma PEC, né, para mudar, para alterar a Constituição Federal, acabando com a obrigatoriedade do poder público brasileiro em construir escolas públicas na área da educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. É o que diz a PEC, essa proposta de emenda à Constituição. E ela vai mais longe, essa proposta, porque ela também exclui da Constituição o investimento para que o Brasil possa acabar de vez com as desigualdades regionais. São dois aspectos da PEC. Primeiro, o governo não tem mais obrigação de construir escolas para os trabalhadores, para a população que não tem condições econômicas. A educação, que é um direito social, um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação. Esse direito fica praticamente inviabilizado se essa PEC for aprovada. Mas o que mais me chamou a atenção, deputados e deputadas, é que, na verdade, o governo vai transferir os recursos públicos da educação para o setor privado. É uma forma de transferir dinheiro público para enriquecer ainda mais as instituições privadas de ensino, da qual a irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem relações profundas. Ela participa de uma associação
de uma entidade que congrega universidades privadas, particulares no Brasil. Então, o governo, ao invés de construir escolas, ele vai o que? Transferir o dinheiro público do orçamento da educação para a iniciativa privada, como se fosse voucher. É o que o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, está fazendo agora, né, desviando dinheiro. Apresentou agora um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, que transfere dinheiro público para escolas particulares, ao invés de construir creches e atender a demanda pela rede direta, né, com profissionais de educação, concursados, né, com carreira, né? Ele não, o que ele faz? Ele vai transferir dinheiro também público do orçamento da educação para as escolas privadas da cidade de São Paulo, nessa área de educação infantil, para atender a demanda de creche. Então isso agora virou a tese do neoliberalismo, do pensamento único, o Estado mínimo para os pobres, né, na área da educação e da saúde, e o Estado máximo para os empresários, para os ricos, para quem tem o poder econômico desse país. Esse é o neoliberalismo, né, que está sendo instalado aqui no Brasil. Mas é chocante, senhor presidente, né? Essa proposta não pode ser aprovada, até porque ela muda totalmente a concepção do Estado brasileiro, da Constituição Federal de 88. Isso aqui só poderia ser feito, na verdade, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque se muda totalmente, né, a função do Estado brasileiro. Essa função, essa concepção foi definida numa Assembleia Nacional Constituinte em 1987, que depois promulgou a Constituição Federal de 88, através do Ulisses Guimarães, que era o presidente tanto do Congresso Nacional como também dessa Assembleia Nacional Constituinte, que foi considerada por ele mesmo, né, ficou conhecida como a Constituição Cidadã, né? Agora, eles estão querendo fazer essa alteração. Nós não vamos permitir isso, haverá grandes mobilizações, as nossas bancadas no Congresso Nacional estarão mobilizadas e obstruindo e votando contra. Agora, nós temos que conscientizar a população de que isso é um crime de lesa pátria, de lesa humanidade contra a educação, mas, sobretudo, contra o povo brasileiro. Repito, a PEC desobriga o governo a construir novas escolas públicas para atender a demanda escolar, sendo que o Brasil tem milhões de crianças, de adolescentes, de jovens e adultos fora das escolas, porque não há vagas para todos. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso protesto, a nossa indignação, e nós vamos lutar contra mais essa PEC nefasta e perversa do governo Bolsonaro, da dupla Bolsonaro-Guedes, porque o Chile não é aqui, senhor presidente, eles não vão transformar o Brasil no Chile. O Chile só é aqui quando tem mobilização. Nós apoiamos as mobilizações para mudar aquele sistema neoliberal selvagem, privatista. Agora, eles não vão transformar aqui o Brasil num Chile privatizando tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Itamar Borges, deputado Wellington Moura, deputado Roberto Engler, deputada Maria Lúcia Amari, deputada doutora Damares Moura, deputado Caio França, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sebastião Santos, deputado César, deputado Edmir Chedi, deputada Leci Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Neste momento... Enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, eu quero dar ciência aos senhores e senhoras deputados que esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Tiago Auíquio, cancela a sessão solene convocada para o dia 22 de novembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de comemorar os 142 anos da cidade de São Caetano do Sul. Portanto, está cancelada a solene do dia 22 de novembro. Lido. Deputada, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Excelente senhor presidente, coronel Telhadas, senhores deputados, Major Meca, coronel Nishikawa, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi, eu quero dizer para Vossa Excelência que concordo em gênero, número e grau em tudo que o senhor falou aqui em relação a essa questão de cortar, né, deixar mais criar as escolas. É um absurdo que estão fazendo com a educação e com a cultura nesse país. Agora, ontem, senhores deputados, o IBGE divulgou
uma notícia excelente, né? Pela primeira vez na história o número de estudantes negros nas universidades públicas passou o número de brancos. Segundo o IBGE, o avanço dessa parcela da população é resultado, obviamente, do sistema de cotas. É fato que nós temos uma trajetória de melhora, né, desde as políticas que começaram a ser adotadas durante o nosso governo anterior, né? Passada essa euforia inicial, a gente precisa olhar com muita cautela esses números, né? Se o número de ingressantes negros nas universidades públicas é maior, precisamos saber da permanência e da conclusão do curso desses alunos. Em que condições eles estão acessando o ensino superior? Porque a gente quer saber o seguinte: há cursos em que, certamente, existe um grande número de alunos negros. Entretanto, existem outros cursos que eles continuam sendo invisíveis. Ou seja, a gente precisa ir mais fundo, né, nesses dados. Fora isso, também é importante, em tempos de supressão de direitos e de ataques à educação, a gente ficar atento para que essa notícia, que é positiva, não seja usada como argumento para acabar com políticas públicas. Porque, na semana passada, na verdade, uma PEC que foi apresentada por esse presidente e pelo ministro da Economia, desobriga o poder público de expandir sua rede de escolas em regiões com carência de vagas para alunos, coisa que tem a ver com o discurso que o deputado Carlos Gianazzi fez aqui ainda há pouco. Primeiro, é preciso dizer que a educação é dever do Estado, é um direito do cidadão. A intenção desse governo que está aí, mais uma vez, é retroagir os nossos direitos. Só que a Constituição diz: direitos fundamentais não podem ser restringidos. Não pode haver PEC que tenda a restringir um direito fundamental. Ou seja, a gente precisa ficar atento para que mais direitos, principalmente aqueles relacionados à educação, não sejam suprimidos ainda mais. A gente sempre reafirma aqui nessa tribuna que a nossa intenção não é atacar por atacar. O que a gente vem aqui é para defender aquilo que o cidadão tem direito, é defender a educação, é defender a cultura, que, aliás, a única comissão que eu pertenço nessa casa é a Comissão de Educação e Cultura. Por isso, eu não estou fazendo absolutamente nada demais, eu estou fazendo a minha obrigação, porque educação e cultura, como eu sempre disse, são dois pilares que vão fazer com que esse país cada vez mais seja fortalecido. Eu não entendo como é que o entendimento econômico vai ser tirando os direitos fundamentais. Não dá para entender que a questão social só vai ser resolvida se a questão fiscal estiver equilibrada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não precisa ser aluno de nenhuma universidade, não precisa estar fazendo nenhum curso superior de qualquer categoria para entender isso. Não dá para você achar que quanto pior, melhor. Porque o que está dando a entender a gente é isso. Quanto pior para o povo, melhor. E a gente não pode ficar calado diante disso. Eu espero que haja uma reflexão, que haja um entendimento. Eu ouso dizer até que existem deputados e deputadas aqui do partido, né? Era o partido quem está mandando no país, não é mais, mas eu tenho certeza que alguns parlamentares que são ou que eram desse partido, não concordam com algumas coisas que têm sido feitas. Está muito confuso, está muito complicado, e a gente precisa realmente tomar uma atitude, tentar dialogar, porque eu gosto de diálogo, eu gosto de conversar, colocar na mesa, sem gritaria, sem brigas, sem ofensas. É muito bom dessa forma. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próxima deputada, a deputada Janaína Pascoal. Deputado delegado Olim, deputado Castelo Branco, deputado Reinaldo Augusto. Solicito que a senhora deputada Alessi Brandão assuma a presidência dos trabalhos. Assume a presidência desta sessão ordinária a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, para a fala do deputado Coronel Telhada, neste pequeno expediente, com o direito de 5 minutos pelo regimento. Seguindo a ordem dos oradores inscritos no pequeno expediente, Coronel Telhada, Vossa Excelência tem o uso da palavra pelo tempo regimental. Senhora deputada, senhores deputados, senhores e senhoras assessores,
funcionários aqui da Assembleia Legislativa. Quero saudar a nossa assessoria policial militar, que todo dia estão presentes aqui fazendo a nossa segurança. Aos senhores que estão presentes aqui, senhoras também aqui na plateia, sejam bem-vindos. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero iniciar minha fala de hoje, dia 14 de novembro, saudando 3 municípios que aniversariam nessa data. O primeiro município aqui pertinho, Santana de Parnaíba. Um grande abraço a todos os amigos de Santana de Parnaíba. Serra Azul, aqui perto também, e Lorena, querida cidade de Lorena. Eu tenho uma história com a cidade de Lorena, porque quando saí da academia como aspirante em 1983, fui servir na cidade de Lorena, no 23 Batalhão de Polícia do Interior, onde eu fiquei 1 ano servindo naquela cidade. Então, um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Lorena, um abraço ao Tenente Norival, a todos que nos assistem. Então, aos amigos de Santana de Parnaíba, Serra Azul e Lorena, um grande abraço, contem conosco aqui na Assembleia Legislativa. Ontem, nós tivemos aqui a visita do senhor secretário de Segurança Pública, o general Campos, acompanhado do secretário executivo da Polícia Militar, coronel Camilo, que foi deputado conosco, e do secretário executivo da Polícia Civil, doutor Youssef, onde nós questionamos alguns senões aí com relação à segurança. Quero agradecer a toda a equipe do general Campos, que esteve aqui conosco, e se colocou totalmente à disposição dessa casa, deputada Alici. Falou que dos 94 deputados, qualquer um que tenha qualquer dúvida ou necessidade de falar com o secretário, que estão à disposição da equipe. Estamos aí procurando trabalhar em conjunto para melhorar a situação das polícias no estado de São Paulo e automaticamente a segurança no estado de São Paulo, que ainda é uma série de senões para serem resolvidos. Por mais que a gente faça, o crime ele cresce dia a dia, a facilidade do crime no nosso país é muito aberta, é muito tranquilo o cara ser criminoso aqui. Então nós estamos trabalhando forte para tentar reverter essa situação da segurança pública, não só em São Paulo, mas no Brasil. Hoje pela manhã, nós estivemos no 4º Batalhão de Polícia de Choque, onde participamos da solenidade alusiva aos 11 anos do 4º Batalhão de Choque de Operações Especiais. Quero mandar um abraço especial aqui ao comandante, ao Tenente-Coronel Luiz Augusto Pacheco Âmbar, comandante do 4º BP Choque. Obrigado pela recepção. Um abraço a todos os amigos e amigas do 4º de Choque, constituído do GAT, Grupamento de Ações Táticas Especiais, e do COI, Comando e Operações Especiais. São 2 unidades de elite da Polícia Militar que prestam um excelente serviço. Inclusive, houve uma demonstração de um roubo a um carro forte que ocorreu na rodovia, e lá eles fizeram a demonstração para mostrar a dificuldade nessas ocorrências. O comandante, coronel Âmbar, inclusive, é filho de um outro coronel que me comandou muitos anos atrás no 4º Batalhão, quando eu era tenente ainda lá no 4º Batalhão. Tem outra foto aí, Machado? Pode colocar, por favor. Hoje, dia 14 de novembro, é um dia especial também para mim. Quero mandar um beijo para minha esposa, porque nós estamos fazendo 41 anos de namoro hoje. Não parece mais esse na foto, sou eu aí. É isso aí, Wagner. Tem que agradar a mulher, senão você chega em casa e sabe como que é, né? Você que vive sob comando também. Então, um beijo para minha esposa, 41 anos de namoro. Nós estamos casados há quase 35. E ela é uma heroína, porque para me suportar não é fácil não, viu? Essa mulher é uma heroína. Um beijo, Ivane, amo você. E quero dizer a todos aí que estamos firmes na batalha aqui contra a injustiça, a favor da população. Sempre que nós somos procurados para recebemos alguma solicitação, eu como os demais deputados, nós fazemos indicações ao governo. O que é indicações? Nós fazemos propostas, nós pedimos, nós orientamos, porque muitas vezes o cidadão tem uma ideia que salva toda a situação do governo, e às vezes não tem como chegar até o governo essa ideia, então eles passam para os deputados e nós repassamos ao senhor governador. Eu tenho aqui, por exemplo, uma indicação, número 3.322 de 2019, onde nós aqui solicitamos que sejam realizados e adotadas providências para convocar os aprovados dos 416 cargos do concurso público número CCP 008/2018. São 416 vagas para a SAP, para várias funções. Agente técnico de assistência à saúde, dentistas, enfim, analistas administrativos, técnicos de enfermagem, são várias funções que estão em aberto na SAP. Então aqui nós pedimos ao senhor governador que chame esses
os aprovados nesse concurso número 008 de 2018, que estão aí aguardando, e a SAP está precisando, a Secretaria da Administração Penitenciária. Nós também fizemos uma indicação a 3.735 de 2019, onde nós solicitamos ao senhor governador a nomeação e posse dos remanescentes do concurso AT1/2017 para agente de telecomunicação. É um concurso que está em aberto, existem pessoas aguardando a posse e não estão sendo chamadas, e tem essa vaga. A Polícia Civil está com um déficit muito grande de efetivo nos seus quadros. E nós também temos aqui a indicação número 3.746, onde nós pedimos ao senhor governador do estado de São Paulo para que ele faça as indicações para que sejam escolhidos para o Comando Geral da Polícia Militar. Eu tenho até uma PEC nessa casa, através de uma tríplice lista, uma lista tríplice, como é feito em outros poderes. O que é essa lista tríplice? Os coronéis se juntam, escolhem 3 nomes e indicam ao governador esses 3 nomes, sendo que eles sacariam desses nomes para que fosse o comandante-geral. Isso é muito salutar para a corporação, porque é uma decisão, apesar de nós sermos militares e obedecermos ordens, e ordem dada é ordem cumprida, mas é sempre um pouco mais democrático que essa ordem, que essa escolha seja feita entre os pares. Então nós já temos uma PEC nessa casa, salvo engano, 2016, 2017, e nós temos também essa indicação ao senhor governador para que ele leve isso em consideração, para que faça essa escolha dentro dessa lista tríplice que nós propomos aqui. Isso aqui eu quero dizer a todos que nos assistem nesse momento, principalmente interior, porque em São Paulo, não sei se os senhores sabem, aqui em São Paulo o nosso sinal é utilizado pela TV Câmara. Então, ao vivo só vai para o interior. Nós passamos aqui em São Paulo à noite, por volta de 23 horas. Aliás, minha mãe toda noite assiste. Um beijo para minha mãe também. E vocês que nos assistem, vocês tendo uma ideia boa, uma proposta, traga para a gente. Passe e-mail para a gente, está lá meu e-mail, Coronel Telhada, contato@coroneltelhada.com.br. Passe para a gente, para os outros deputados, porque o deputado que você tem contato, que às vezes a sua ideia é a solução para um problema que nós temos aqui. E se der certo, a gente manda para frente, se não der certo, a gente agradece, mas o importante é que vocês participem da nosso trabalho, do nosso mandato aqui, porque é para isso que nós somos eleitos, para trabalhar pela população de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado. Seguindo os geradores, deputado Frederico Dávila, deputado Major Meca. Vossa Excelência tem uso da palavra pelo tempo regimental. Estamos, portanto, no pequeno expediente, que vai até as 3h30 da tarde. Neste momento, os deputados parlamentares têm um tempo de 5 minutos regimentais para sua fala. A partir do grande expediente, que começa às 3h30 da tarde, entramos com 10 minutos pelo tempo regimental da fala dos deputados. Neste momento, na tribuna, o deputado Major Meca. Senhoras, senhores deputados, os funcionários que nos dão suporte, os nossos amigos, irmãos da galeria, a quem nos acompanha pela TV Alesp, pela rede social, dando um retorno a todos vocês sobre a reunião ocorrida ontem com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Num primeiro momento, essa reunião era com o secretário de Finanças, Henrique Meirelles, mas compareceu o secretário de Segurança Pública, o general Campos, e a pergunta que nós fizemos ao secretário de Segurança Pública, a questão que nos traz esse momento, diante desse reajuste salarial de 5%, foi em relação às constantes afirmações do governador João Dória de que as forças policiais de São Paulo, nos seus 4 anos de governo, serão a segunda melhor paga do país. Ou seja, em um estudo, em uma conta simples, o nosso policial, para atingir o patamar de segundo colocado no Brasil, ele precisará de um aumento
por volta de 70%, considerando os próximos 2 anos e meio de governo, em que ele pode dar um reajuste salarial, a nossa pergunta foi a seguinte: qual o planejamento, qual o plano que o governo do Estado elaborou ao longo desses 2 anos e meio, 3 anos restantes de governo, em termos de reajuste salarial dos integrantes das forças policiais, Polícia Militar, Civil, Técnico-Científica, agentes de segurança penitenciário, agentes de escolta e vigilância e agentes socioeducativos. Qual o planejamento, qual o estudo do governo ao longo desse tempo? Qual foi a resposta obtida? Esse mesmo silêncio. Não há um planejamento em relação a essa afirmação e esse compromisso de governo. No entanto, resta-nos uma dificuldade muito grande de estabelecer um vínculo de confiança com um governo que na sua gestão não planeja, não executa o planejamento, porque o planejamento e a organização é indispensável como ferramentas para um gestor. Como se estabelecer um vínculo de confiança se não há planejamento? Se não há uma resposta respeitosa aos integrantes da segurança pública e aos cidadãos de bem que tanto clamaram no último pleito eleitoral por segurança pública. Nossos homens e mulheres estão cumprindo com seu dever, estão cumprindo com seu juramento de defender o cidadão de bem com o sacrifício da própria vida, se necessário for. No entanto, o governo não está cumprindo com os seus compromissos. E nós não podemos abrir mão de cobrá-lo aqui nessa tribuna, pois nós representamos uma categoria, nós representamos cidadãos de bem que esperam uma explicação respeitosa por parte do governo. Não precisa inventar nada, mas nós queremos uma administração séria, que apresente um planejamento em cima de tudo que foi falado, não só durante a campanha, em todas as entrevistas que é dada pelo governador, ele é bastante contundente em afirmar que as nossas polícias, até o final do governo dele, será a segunda mais bem paga do país. E essa falta de confiança foi o que nos levou a fazer um trabalho árduo em Brasília, através dos deputados federais, das associações de Polícia Militar, Polícia Civil, através do Comando Geral da Polícia Militar, para que os militares do Estado entrassem na PL, no projeto de lei 1645, que é o projeto de lei de proteção social das Forças Armadas. Por qual motivo? Porque nós tínhamos um receio muito grande e quase a certeza de que a nossa integralidade, a nossa paridade, que são garantias indispensáveis para a nossa categoria, que não usufrui dos direitos elencados na Constituição Federal, que é uma contrapartida para quem dá a sua vida, para quem arrisca a sua vida diariamente. Se nós não entrássemos lá, estaríamos extremamente prejudicados e desvalorizados aqui no estado de São Paulo. Visto aí o projeto que chegou essa semana, elevando a alíquota de 11% para 14% de contribuição previdenciária, onde esclareço aos nossos militares estaduais, aos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós não entraremos nesse projeto apresentado pelo governo. Nós estamos inclusos na PL 1645, que é a proteção social dos integrantes das Forças Armadas, que hoje tramita no Senado Federal.
E tudo leva a crer que até o final do mês segue para a sanção do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Conte Lopes, deputado Rodrigo Gambale e deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Neste momento, sobe a tribuna para sua fala, neste pequeno expediente aqui no plenário Juscelino Kubitschek, o deputado Coronel Nishikawa. Ele tem ainda o tempo regimental de 5 minutos para sua fala. Boa tarde a todos, senhor presidente, assessorias, pessoal presente na galeria. Hoje eu vou fazer leitura de texto, eu não tenho hora de fazer isso. Entretanto, são números que eu não consigo guardar, então a nossa assessoria aprontou aqui um texto aqui. Ontem nós protocolamos aqui, junto à presidência, para que o prédio da Assembleia Legislativa ficasse iluminado na cor azul. A ação visa despertar para os números sobre a doença, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1 em cada 11 pessoas no mundo tenha diabetes. Somente em 2014, a estatística apontava para 422 milhões de diabéticos, estimando-se que em 2040 haja um aumento para 642 milhões de pessoas atingidas pela doença. Só no Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença no país e o diagnóstico passou de 5,5% da população para 8,9%. E o desafio passa pela falta de controle glicêmico dos pacientes. 50% dos diabéticos desconhecem o diagnóstico. A diabetes se divide em duas categorias, os tipo 1 e 2. A primeira é uma forma de diabetes relacionada ao sistema autoimune, em geral identificada na infância ou adolescência. Na diabetes tipo 2, a maior incidência de diabetes se concentra nesse grupo, que é quando o organismo não produz insulina suficiente para controlar a taxa de açúcar no sangue, ou não é capaz de usar adequadamente o que produz. Um índice de 80 a 90% dos pacientes obesos são diabéticos, tipo 2. Dessa categoria, representa 90% dos diagnósticos de diabetes no país, contra 10% do tipo 1. Por isso, o diagnóstico precoce irá influenciar na qualidade de vida do diabético e também salvar vidas. Ontem, na CCJ, senhor presidente, foi aprovado o nome, a denominação lá do prédio do CCB para Coronel Chanchuli, que é um dos precursores do bombeiros aqui no estado de São Paulo. Com o comando dele, o bombeiro evoluiu tecnicamente e nada mais justo do que denominar o prédio com o nome, que até os familiares cobravam alguma coisa nesse sentido. Então, gostaria de agradecer aos membros da CCJ, foi unânime a votação. Esperamos agora que passe na Comissão de Segurança Pública, do qual Vossa Excelência faz parte, da mesma forma. Eu tenho a expectativa que realmente ocorra isso, porque é merecido o nome que é dado. Aliás, eu fiquei aborrecido, porque alguns oficiais começaram a criticar, para Vossa Excelência ficar sabendo, de que eu deveria fazer outras coisas, não ficar denominando quartéis. Eu acho um absurdo nós não podermos nominar nossos heróis, os nossos ícones, né, dessa forma, porque é uma coisa que, se nós não estivéssemos aqui, não seria consagrado esse nome lá. Farei tantas quantas vezes necessário denominações em quartéis de bombeiro ou de polícia de heróis que serviram na nossa corporação. Pode ter certeza disso, senhor presidente.
Então, eu não me arrependo, farei novamente. As emendas que nós destinamos, 90 e poucos por cento, foi tudo para a área da saúde. Então, nós temos feito a nossa parte, sim. Nós temos olhado pelo pessoal carente, sim. Aqui, o Major Meca falou sobre a nossa Previdência. O pessoal tem me questionado. E a explicação que ele deu aqui é exatamente o que está ocorrendo. Nós não nos submeteremos ao projeto de lei do governador. Aliás, é uma PEC, né, se não me engano, para que mude o sistema previdenciário. Eu estou preocupado com o funcionalismo no geral, como o deputado Janazzi aqui citou, que não haja perdas substanciais como nós estamos vendo que pode ocorrer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Não esmoreça, não. Vai acostumando a apanhar, porque faz parte do nosso serviço aqui, viu? Deputada Adriana Borgo, deputado Dirceu Dalben, deputado Sargento Neri, deputada Carla Morando, deputada Douglas Garcia, deputado Teonílio Barba Lula, deputado Roberto Moraes, deputado Tenente Nascimento, deputada Márcia Lula Lia, deputado Carlos César, deputada delegada Graciela. Pela lista suplementar, deputado Ricardo Madalena, deputado Léo Oliveira, deputado Sebastião Santos, deputado Enio Lula Tato, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Bete Lula Saão, deputado Caio França, deputado Sargento Neri, deputado delegado Olim, deputada Érica Malunguinho. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Faz uso da palavra a partir de agora, nesse pequeno expediente, a deputada Érica Malunguinho. Ela tem o tempo regimental de 5 minutos para sua fala. Continue assistindo esta sessão ordinária também pela internet. Boa tarde a todos presentes e espectadores. O que me traz aqui a essa tribuna é responder, ter que falar, enfim, coisas óbvias, a partir do que citaram aqui do meu nome, tanto a deputada Janaína Pascoal quanto o Douglas Garcia. Em relação ao segundo, eu tenho um pouco de dificuldade de responder, que eu não sei traduzir exatamente o que ele fala. Eu estava até pensando sobre a infância, quando eu estava ouvindo a fala dele, pensando como é tão potente esse lugar da infância, né, da criança, do ser criança. E a gente vai aprendendo, à medida que estamos do lado de uma criança, a gente consegue traduzir o choro, se o choro diz respeito à fome, se o choro diz respeito à vontade de ir ao banheiro, se o choro, enfim, diz respeito ao sono. Mas eu confesso que é mais fácil traduzir isso do que o que ele fala. Então, eu vou me ater à fala da deputada Janaína, que tem uma qualidade mais possível, né, de interlocução para poder debater. A deputada Janaína mencionou ontem que foi a bancada do PSL foi contra a minha comissão de representação, voto contrário à minha comissão de representação, para que eu possa exercer o meu papel institucional, meu papel legislativo em expandir e levar, né, e inclusive compartilhar o que a minha representatividade política tem como necessidade de, enfim, de contribuição à sociedade, da mesma forma que a sociedade faz isso em relação à minha representação política. Uma coisa que é importante dizer, eu não consigo atender nem a 10% dos convites que recebo, nem no Estado, nem na cidade de São Paulo, nem no Brasil, tampouco fora do Brasil, porque eu tenho responsabilidade, obviamente, com este lugar, com a participação, minha participação política dentro do espaço da Assembleia Legislativa e também porque, obviamente, não tenho disponibilidade de tempo para tanto. Mas um fato que eu gostaria de deixar muito explícito aqui é que toda vez que me ausento dessa casa, procuro fazer esse tipo de representação quando não há sessões plenárias, normalmente às segundas e sextas-feiras. E uma outra coisa que eu acho que foi muito mais
calunioso por parte da suspeição da bancada do PSL e, consequentemente, pela fala da Janaína, é de supor que eu estava usando uma verba superior à minha verba de gabinete. Por isso é uma suspeição, é calúnia e, principalmente, uma fala irresponsável, porque esse é um dado que é muito fácil de acessar. É um dado que está no portal da transparência. Se ela tivesse se dado o trabalho de ver e chegar à conclusão que eu não utilizo nem 40% ou cerca de 40% da minha verba de gabinete, ela não teria uma fala como essas. Se ela tivesse o cuidado de perceber que as comissões de representação não necessariamente se refletem em ônus para casa, porque esse é um dado também que é possível de acessar, ela não teria uma fala caluniosa como essa. Então eu venho aqui reiterar e reafirmar meu compromisso, minha responsabilidade, minha ética, não só em relação à Assembleia Legislativa, mas a tudo que diz respeito ao caráter público e à sociedade, e repudiar de forma veemente essa calúnia, essa fala irresponsável, porque eu considero uma fala irresponsável, porque não se deu o trabalho de consultar o site da Lesp, onde há informações explícitas e nítidas acerca de todo o uso de verba que cada deputado utiliza aqui dentro. Inclusive, se ela tivesse olhado, ela iria saber que ela gastou muito mais do que eu em viagens. Então, assim, tem-se a suposta ideia de que não é uma coisa pontual em relação à minha pessoa, mas é óbvio que é. É óbvio que é, porque foram assinadas mais de dezenas de comissões de representação neste mesmo dia, e quando chegou no meu nome, obviamente, há a suspeição de que eu não sei o quê, né? Porque, obviamente, eu devo causar algum incômodo, né? O meu nome deve ressoar de alguma forma, enfim, no imaginário de algumas pessoas. Mas o que eu quero deixar aqui reafirmado é que esses dados eles são públicos, e uma pessoa que tem responsabilidade com uma fala pública, que é a que tece aqui, terá o mínimo de coerência em verificar isso para colocar isso no debate público. Então, os dados estão aí, estão para a sociedade ver a qualquer momento e perceber, enfim, chegarmos à real conclusão de que o que foi colocado aqui e a negativa a essa comissão de representação não se trata nada mais, nada menos do que, sim, uma tentativa de perseguição à minha pessoa. Mas, como diria nosso querido Mário de Andrade, pouca saúde e muita saúva são esses os males do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Coronel Telhada, que se encontra na presidência dos trabalhos, e fará uso novamente da palavra a convite e por inscrição o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Deputado Gianazzi, volta à tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro eu quero dizer que para a deputada Érica Malunguinho, que, na verdade, muitos têm inveja de Vossa Excelência, por tudo que Vossa Excelência representa. Eu disse ontem que a deputada Érica Malunguinho é a grande novidade histórica da Assembleia Legislativa de São Paulo, por tudo que ela representa, né? Essa casa sempre foi considerada a vanguarda do atraso, né? Uma casa comprometida com o que há de mais conservador, no pior sentido, de mais retrógrado. A própria presença da deputada Érica Malunguinho muda completamente, né, esse cenário. Ela é a novidade, e ela é muito mais que uma deputada, ela representa uma instituição, representa uma entidade, e nos representa muito bem como deputada estadual, e para nós é um grande orgulho que ela esteja fazendo também outros movimentos em outros lugares, porque ela é convidada para fazer palestras, para participar de outros movimentos no Brasil e fora do Brasil. E para nós é uma honra enorme ter a deputada Érica Malunguinho nos representando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu acho estranho também
por que levantam esse tipo de questionamento justamente contra a deputada Érica Malunguinho, que é uma mulher negra, trans, nordestina, né, e que, como eu disse, que tem uma função importante na política brasileira, na política institucional, né, que desmistifica todo esse processo que há no Brasil de racismo estrutural, de machismo estrutural, de transfobia estrutural e de homofobia estrutural. Então, parabéns, deputada Érica Malunguinho, pelo seu trabalho, né, que não se resume só ao Estado de São Paulo. O seu trabalho é nacional e transnacional. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que ontem o secretário de Educação, juntamente com o governador Dória, apresentou uma proposta de modificação da carreira do magistério estadual, né? Na verdade, transformando a carreira em 2 carreiras, apresentando uma outra carreira, dizendo que haverá coexistência de 2 carreiras, dizendo que na nova carreira que ele está apresentando, os professores que aderirem e abrirem mão da carreira anterior já entram com um salário de R$ 3.500, já para o ano de 2020. E depois, em 2022, esse salário chega a R$ 4.000. Foi o que disse ontem o secretário da Educação. E eu, primeiro, que não acredito nisso, né? Porque, recentemente, o governador Dória deu um verdadeiro golpe nos servidores da segurança pública. Primeiro, eu tinha anunciado na campanha eleitoral que os salários dos servidores da segurança pública seriam os maiores do Brasil, até o final da sua gestão. No entanto, ele apresentou um projeto de lei, que já tramita aqui na Assembleia Legislativa, oferecendo apenas 5%. Só que, ao mesmo tempo, ele apresentou um projeto de reforma da Previdência que retira 3% desses 5%. E agora nós recebemos uma informação, deputada Érica Malunguinho, deputada Telhada, de que a superintendência do IANSP vai apresentar uma proposta para aumentar a contribuição do IANSP de 2% para 3%, ou seja, haverá o desconto de mais 1% no holerite de todos os servidores. Isso significa que haverá, desses 5%, 4% serão descontados. Ou seja, na prática, os servidores da segurança pública do Estado de São Paulo, pelo menos os servidores da Polícia Civil e do sistema prisional, a PM fica fora disso só em relação ao IANSP, porque tem o seu próprio Instituto de Saúde, vai ter só 1% de reposição das perdas inflacionárias. Então, tudo nos leva a crer, por essa proposta, que os professores também estão sendo enganados, até porque é preocupante. Ele não mandou ainda o projeto de lei, o deputado Telhado não chegou aqui ainda nada, ele falou que vai caminhar o projeto, mas, né, pela fala do secretário, o professor abre mão de todos os seus direitos conquistados, de quinquênio, licença-prêmio, quando ele adere à nova carreira, e é uma carreira que a remuneração será feita por subsídios, né, e com uma avaliação com prova. Então, isso primeiro que nós já repudiamos historicamente esse tipo de avaliação, né? O magistério é contra esse tipo de avaliação. E agora, quem optar pela nova carreira, pelo menos pelo que nós entendemos naquela rápida explanação do secretário de Educação, ele abre mão de todos os direitos conquistados, né? A evolução, a progressão anterior, o quinquênio, a sexta parte, tudo aquilo praticamente, pelo que nós entendemos até agora, desaparece, né? Então, nós estamos preocupados com essa proposta, porque uma coisa nós sabemos, o governador Dória é muito bom de marketing, é um marqueteiro, né? Que ele consegue iludir vários segmentos da sociedade. Então, nós estamos aqui esperando chegar o projeto de lei, o projeto não foi apresentado, nós vamos estudar o projeto, mas nós já estamos preparados aqui, né, para desmistificar isso para a nossa categoria profissional, para os professores, porque se enganou os servidores da segurança pública, o que esse governador não vai fazer com os professores, porque não pagou os 10,15% que deve aos professores, não pagou a data base que venceu em março. São Paulo continua não pagando nem o piso nacional salarial para as professoras das séries iniciais do ensino fundamental. Então,
por que o governador, do dia para a noite, iria apresentar uma proposta maravilhosa como essa? Mas, de antemão, nós já estamos preocupados com essa proposta que quem aderir à nova carreira abre mão de todos os seus direitos, deputada Érica Malunguinho. Um absurdo. Então, nós estamos aqui preparados, né, para enfrentar a reforma da Previdência, que é, na verdade, um confisco salarial. É o Sampaprev estadual, ele vai confiscar salários dos servidores, vai elevar a idade mínima para homens e mulheres, servidores e servidoras. É um projeto extremamente danoso para os servidores. E mais ainda, esse projeto de lei que ele vai encaminhar, me parece que até o final do ano. Muito obrigado, senhor presidente. E, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Muito obrigado, senhor deputado. É regimental. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos pelo trabalho nessa semana. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, encerramos, portanto, esta sessão ordinária transmitida ao vivo pela Rede Alesp, na internet, no site al.sp.gov.br e no YouTube. Só lembrando a você, telespectador, que amanhã, sexta-feira, devido ao feriado, não teremos sessão ordinária na Assembleia Legislativa. Portanto, a próxima sessão ordinária acontece na segunda-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.